Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alessandro Rodrigues. Venho para mais uma abordagem rápida para explicar esse quadro aqui, erro de tipo essencial. Primeiramente, por que erro de tipo essencial? Porque nós temos uma outra modalidade chamada erro de tipo acidental, que foge bastante desse contexto aqui e vai ser objeto de um próximo vídeo. Beleza? Erro de tipo acidental, podem me cobrar se não tiver esse próximo vídeo. Erro de tipo essencial. Qual o conceito? Erro de tipo essencial é aquele erro que recai sobre elementos constitutivos do tipo penal, ou seja, aqueles elementos que constituem um tipo penal. E quando eu falo num tipo penal, vocês pensem num crime, pensem num artigo que incrimina determinada conduta. Por exemplo, artigo 121, matar alguém. Quais são os elementos desse artigo 121 do tipo penal de homicídio? O matar e o alguém, tá ok? E com a observação de que esse alguém, obviamente, é uma pessoa. Então, imagine um exemplo bastante trazido nos livros de direito penal, quando aborda esse tema aqui, em que uma pessoa está na floresta, é permitida a caça, ele vê um galho balançando, vai lá e atira para matar, mas acreditava que estava matando um animal, que ele ia caçar, quando na verdade matou um outro caçador, matou alguém. Então, é o exemplo clássico de erro de tipo essencial, onde ele sabia que estava matando, mas não sabia que estava matando uma pessoa, não sabia que estava matando alguém, tá bom? Então, aquele erro que recai sobre elementos constitutivos do tipo penal, elementos que constituem, que fazem parte de um tipo penal, é chamado erro de tipo essencial. Esse erro de tipo essencial, ele se subdivide em duas espécies, tá? Então, tem o erro de tipo excusável, aí você pensa desculpável, desculpa, tá? É um erro de tipo que o homem médico e outra pessoa no lugar dele também poderia incidir naquele erro. Então imagine esse mesmo exemplo aí da floresta onde estava liberada a caça, tem uma placa falando, ó, caçadores apenas desse lado, do outro lado só tem animais, e aí a pessoa, o caçador, foi lá, viu uma árvore, um galho balançando e atirou, porque sabia que naquele lado só podia ter os animais. Quando ele viu, tinha uma pessoa lá que descumpriu a norma estabelecida e previamente estipulada ali na placa de informações. Essa pessoa incidiu em erro porque ele não sabia que estava matando alguém. E outra pessoa no lugar dele também poderia cometer esse mesmo erro. Então diz que ele agiu em erro de tipo excusável. Como efeito do erro do tipo excusável, desculpável, excluiu o dolo, então ele não tinha intenção de cometer o crime, e também a culpa. Por quê? Porque ele foi diligente, ele tomou todos os cuidados que ele precisava e aquela situação aconteceu, a morte daquela vítima aconteceu por circunstâncias que ele não cooperou, entendeu? Então erro de tipo excusável seria essa situação, em que o agente foi diligente e que outra pessoa no lugar dele também poderia cometer aquele erro. Já o erro de tipo inexcusável, pessoal, erro de tipo inexcusável, é aquela situação em que o agente, se tivesse sido um pouco mais cuidadoso, ele não teria cometido aquele erro, tá? Então imagine, mesma floresta, mesmo exemplo, só que a placa aqui, em vez de ter informações dizendo que lá do outro lado só tem animais, que os caçadores devem ficar para esse lado, tem outra informação. Está falando o seguinte, ó, cuidado, caçadores espalhados por todo o ambiente, certifique-se de que é um animal antes de atirar. Imagine esse exemplo. E aí a pessoa vai lá e vê o galho balançando e, sem maiores cuidados, vai lá e mata. E atira para matar, achando que era um animal. Perceba, ele não sabe que é um humano, ele acha que é um animal, tá? Só que ele não tomou o devido cuidado, porque ele deveria saber, devido às descrições da placa, que naquele lado podia ter uma pessoa em vez de um animal. Nesse caso, é um exemplo clássico então de erro de tipo inexcusável, não é desculpável, tá? É aquela situação que se ele tivesse sido mais diligente, ele não ia agir sob esse erro. E como efeito, exclui o dolo, assim como no erro de tipo excusável, o erro de tipo inexcusável também exclui o dolo. E aqui a primeira afirmativa de extrema importância para concurso público. Qualquer forma de erro de tipo essencial vai excluir o dolo. Porque o agente nunca tem a intenção de cometer o crime. Não tem a intenção, nesses nossos exemplos aqui, de cometer um crime de homicídio. Tá? Ele agiu em erro. Então sempre vai excluir o dolo sempre será excluído. Muito importante essa afirmativa, ok? No entanto, quando for inexcusável, será permitida a responsabilização do agente pela sua culpa, pelo seu descuido. Então, por exemplo, nessa situação do segundo exemplo,
em que a placa estava afirmando que pessoas poderiam estar espalhadas em todo o ambiente, e mesmo assim, sem tomar o devido cuidado, ele foi lá e atirou, ele vai responder por homicídio culposo. Tá bom? Exclui o dolo sempre, mas no caso do inexcusável, é permitida a responsabilização pela sua culpa. Muita atenção, é permitida a responsabilização pela culpa no inexcusável, desde que tenha a previsão culposa daquele crime. No caso do homicídio, tem. Beleza? Atenção a isso. Então, esse é o vídeo de hoje para falar sobre o erro de tipo essencial. Se tiver qualquer dúvida, comente abaixo aí, vai ser um prazer esclarecê-los. Lembrando, vou fazer um novo vídeo só para falar de erro de tipo acidental, e tem um outro erro que é erro de proibição, que não se confunde com erro de tipo essencial, embora aí os examinadores queiram misturar tudo aí para dar um tchurchu na sua cabeça. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo, valeu!